Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 28, seguindo. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras de leme, e alçando a vela, de proa ao vento, dirigindo-se para a praia, dando, porém, um lugar onde correntes se encontravam. Enlaçaram ali o navio, a proa engravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer o que ordenou que os soubesse nadar fossem os primeiros a lançar ao mar e alçar terra, quando os demais que salvassem, uns em tábua e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os bárbaros tratavam-ne como singular humanidade, porque, assentando-se uma fogueira, acolheram-ne todos por causa da chuva que caiu, por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um peixe e gravetos de uma víbora. Fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudido o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperaram que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mandado de perecer, diziam ser ele um deus. Públio hospeda a Paulo, porque daquele lugar havia sido pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu de hóspede benignamente por 3 dias. Aconteceu que achara enfermo e de sentença ardendo em febre, pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, orando, e pôs as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióculos. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado do vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogavam ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, a 3 vendas, vendo os Paulos, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar com sua
por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou o princípio dos judeus, os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, em quais havendo-me interrogado, quiseram soltar sobre preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, sinto-me compelido a apelar para César. Não tenho eu, porém, nada que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vir falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito, também não veio porque os irmãos que nos anunciaram ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Paulo prega em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram um grande número de encontro a Paulo na própria residência. Então, desde manhã à tarde, fez exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo, e dize de ouvidos, ouvires, e não entendeis, vendo, vereis e não recebeis, porquanto o coração deste povo tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e não convertam por mim, sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo, prisioneiro durante 2 anos. 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.